Olá, tudo bem? Olá, como vai? Hoje falaremos de um tema que é: por que Jesus compara a fé com o grão de mostarda? Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos e repita a oração comigo. Senhor Deus, nós te louvamos nesse instante pelo privilégio que temos de, em boas circunstâncias, estarmos falando da Tua Palavra. Queremos pedir em nome do Senhor Jesus que Teu Santo e Bom Espírito venha abrir o nosso entendimento, também o entendimento das pessoas que o Senhor designar para te ouvir. Que possamos, Pai querido, falar do Seu amor, as pessoas darem ouvidos, e para isso nós contamos com a presença dos Teus santos anjos, aonde quer que sejam os escolhidos do Senhor, que seja neutralizada a ação do inimigo, para que eles possam realmente ouvir, entender e obedecer, e o Teu Santo Espírito poder atuar na vida deles. Por Jesus. Amém. Então vamos lá. Nossa primeira pergunta está lá em Mateus 17, verso 20, que diz: Jesus fala sobre o grão de mostarda, comparando com a fé. Eu quero que o irmão fale sobre isso. Na realidade, o grão de mostarda, a gente sabe que ele tem mais ou menos o tamanho de um caroço de feijão. Assim. Para uma árvore gigantesca, é pequeno. E Jesus está comparando a fé da pessoa como um grão de mostarda. Ou seja, se a gente tiver fé do tamanho do grão de mostarda, e Jesus ali estava falando no literal, e disser esse monte, ergue e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, não é o que você queria, nem o que você pensou, mas o que sair da tua boca, porque o que define a nossa condição espiritual, tanto do bem como do mal, é o que você diz. Então, os 5 sentidos que nós temos, visão, audição, tato, olfato, paladar, nos situa assim com as coisas ao redor. Então, tudo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente sente, a gente forma uma ideia. E o que a gente expressar, que é a saída da alma da gente, é o que vai acontecer no reino espiritual do bem e do mal. Então, o reino espiritual do bem e do mal depende daquilo que você disser. É por isso que Cristo diz que o que entra pela boca do homem não contamina, mas o que sai da boca do homem é que define a nossa história. Sim, claro. Agora, continuando em 1 João 5, verso 4, diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Como assim? Na realidade, a vitória que vence o mundo é nossa fé. Por quê? O que vence o mundo mesmo é Jesus. E quando nós estamos no corpo de Cristo, é porque nós temos fé, nós temos confiança na pessoa dele, na palavra dele, e tudo é possível, porque tudo é possível a Cristo Jesus. Ele pode transformar, ele pode modificar, ele pode erguer, ele pode abater. Então, nós não temos que temer nada se estivermos no corpo de Cristo, desde que Ele, sendo a cabeça e nós os membros, assim como os nossos membros obedecem ao nosso pensamento, assim também Cristo Jesus, se nós estivermos nele, porque a obra é dele, não é do homem. Nós apenas somos servos e, pelo Espírito, a gente conhece a vontade de Deus e você sabe que o que disser será feito, tanto para o bem como para o mal. O que muita gente não percebe, o crente às vezes não percebe, é que mesmo ele sendo crente, ele pode fazer mal. É por isso que toda a Bíblia nos ensina a gente a ser bom, misericordioso, piedoso, ter empatia, considerar o outro, porque a tendência do mal é a gente quer vingar, a gente quer fazer e tal, dependendo daquilo que você vê. É nesse ponto que Cristo diz que se alguém te bater no rosto, você deve virar a outra face. Não quer dizer que você tem que ficar apanhando, não é isso. É que nós não podemos responder na mesma moeda. Às vezes a pessoa nos ofende.
Ou às vezes somos levados a falar coisas que a gente não gostaria de falar. Ou não deveria, talvez. Ou não deveria de falar. Porque o que define, o que te faz a imagem e semelhança do Senhor, Deus, é justamente o poder de escolha entre o bem e o mal. Sim. O povo Emanuel, ele foi um povo escolhido pelo Espírito Santo para dar uma mensagem especial de salvação para o seu povo. Comenta sobre isso, por favor. Na realidade, é meio estranho a gente dizer isso, porque a humanidade está tão, assim, desligada de Deus, que a gente só pensa no próprio umbigo. E nós somos convidados, o Grupo Emanuel é um grupo que foi escolhido por Deus. Então o próprio nome já diz, Deus conosco. Emanuel é Deus conosco. Então, Deus está escolhendo um povo. Entre todos os povos, Deus está escolhendo um povo que vai ouvir a sua voz. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua condição social, não importa aquilo que você tem feito até agora. Deus está buscando, assim, dando uma última oportunidade à humanidade. E o Grupo Emanuel, justamente, foi criado pelo Senhor, não foi por nós. E nos foi dado, no Grupo Emanuel, poder para resolver qualquer situação. Então, se a gente pensar bem, como a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, e que se nós crermos, nós demos a glória do Senhor, o Grupo Emanuel, nós somos voltados assim para dar vazão ao Espírito Santo em tudo. Então, a gente prima pela fidelidade. Mas em a todas as fidelidade áreas. do quê? Em todas as áreas. Não é, quando fala fidelidade, já pensa logo em dinheiro. É verdade, porque ladrão no céu não vai entrar. Quem escapa do Malaquias não escapa dos não 10 escapa mandamentos. dos 10 mandamentos, que diz não furtarás. Então, para começar, só que não é só isso. Nós convidamos a pessoa a ter uma comunhão com Deus, a voltar às raízes, assim, tipo de Jesus, né? E dos discípulos, que mesmo os discípulos falhando, mas alcançaram a misericórdia do Senhor. Então nós não estamos querendo dizer que nós somos melhor do que ninguém. Nós apenas primamos pelos 10 mandamentos, que é a constituição do reino de Deus. E nós sabemos que sem santificação ninguém verá Deus. Verdade. E em Malaquias 4, verso 2, diz sobre o sol da justiça. O que isso significa? Tem pessoas que a gente pergunta às vezes se sabe do que se trata o sol da justiça, a pessoa não sabe. Na realidade, o sol da justiça é justamente esse tempo de refrigério que a gente está tendo agora. É uns 3 meses para cá, começou, na verdade, a ação do sol da justiça. E o sol da justiça, na verdade, vai nascer, ou nasceu, aqui com nós do Grupo Emanuel. Sim. Isso me faz lembrar da visão que o Senhor me mostrou, que aliás nós temos vídeos sobre isso. Sim, já tem vídeo falando. Que, assim, eu me vendo num lugar, numa altura tremenda, que a gente está falando por alto, mas eu me vendo num lugar, numa altura tremenda, vendo as pessoas, assim, andando para lá e para cá, via até freiras, que geralmente, quando falam em piedade, é que nem o Papa, né? Pio XI, Pio XII, quer dizer, piedoso. As freiras são piedosas, são bondosas. Dificilmente elas se levantam contra alguém. Sim, fala sempre manso, né? Sempre manso. E o Senhor me levou da altura. Nesse tempo, eu nem sabia o que era sol da justiça. Para ser sincero, quem revela para nós é o Espírito Santo. Você pode ler a Bíblia, mas se Deus não abrir seu entendimento para determinada coisa, você não consegue ver. Verdade. Então, na época que me foi mostrado, eu me vi assim num alto monte,
Primeiro Deus me levou numa altura tremenda, depois me levou num alto monte de onde eu vi a cidade. Tipo aqui onde nós moramos. Cidade pacata, todo mundo amigo, aparentemente amigos, né? E naquilo nasceu o sol. Então me chamou a atenção porque o sol nasceu. Ele tinha, assim, mais ou menos uns 80 centímetros de diâmetro. E ele girava em torno de si mesmo, para lá e para cá. Como se fosse, assim, ascendendo, descendo. Entende? Então, e o povo, a luz dele era bem vermelho, diferente do nosso sol, que é meio amarelado. Ele era bem vermelho, significando fogo, fogo do Espírito. Então, era o Espírito de Deus, o sol da justiça, que é Cristo, que é a nossa justiça. Então, ele nasceu e ele foi subindo, subindo, subindo. E quando chegou ao meio-dia, ele caiu, desceu. Na época eu não entendia, depois o Senhor me mostrou. Esclareceu. Na época então, quando ele caiu, ficou tudo trevas, mas assim como Deus enxerga na escuridão, quer dizer, para ele tanto faz dia como noite, quando nós estamos no Espírito, também a gente tem essa possibilidade, mesmo que esteja trevas. Você vê que é trevas, mas você consegue ver. Então, de repente, aquele povo ficou como louco, uns matando os outros, até as freiras mesmo, e eu me vi, de repente, não sei como, mas lá do morro eu já estava no meio deles correndo também, e aquele povo que estava tentando matar, estava correndo junto, mas procurando uma oportunidade. Hoje eu entendo o que quer dizer isso. São as pessoas, os irmãos da própria igreja, que querem te matar, ou seja, matar a sua alma, tirar você do caminho, sim, fazer você duvidar e tal. Na época eu não entendi o que era isso. Então, a gente correndo e eles correndo também, atrás da gente, aqui e ali a gente via um morrer, e a gente chegou num lugar que era montanha na frente, montanha dos dois lados, atrás do inimigo. Como Davi disse, né? Levanto os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. O nosso socorro só pode vir de Deus, porque a gente não pode confiar no mundo, não pode confiar nas pessoas, não pode confiar em denominação. Verdade. A fé, ela é individual, entre a gente e Deus. Ninguém pode interferir. Então, quando eu vi que não tinha socorro, nada nenhum, e o inimigo vinha para acabar de destruir aquele povo que eu estava no meio deles, eu gritei: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, me cubra com teu manto. Aquele explodiu. Então, esse sol da justiça, na verdade, é esse tempo que nós estamos tendo da última semana de Daniel, que cumpriu as 69 semanas, né? A perseguição do povo e tal, como nós sabemos, parou ali em Cristo. Só que ficou uma semana que ficou para o fim. São uma semana de 7 dias, são 3 anos e pouco para o povo de Deus, para a pregação do Evangelho, como nós estamos fazendo, né? Sim. E depois a outra parte. O dia e a hora ninguém sabe, mas nós sabemos que estamos nos últimos dias da misericórdia de Deus lidando com o homem. Sim. Bom, eu quero pedir para vocês que vocês curtam o nosso vídeo, que vocês se inscrevam, ativem o sininho, na hora que a gente publicar um vídeo novo, vocês já recebam a notificação. Também compartilhem com seus amigos, deixa com a gente aqui os comentários, pedidos de oração, se precisarem, por exemplo, de ajuda espiritual, no final do vídeo tem o nosso e-mail, é lá que tem o nosso contato. Procure nós do Grupo Emanuel, nós temos um grupo onde lá nós falamos da Palavra de Deus com mais tempo. A gente tem mais tempo para estar falando da Palavra de Deus lá nesse grupo. Então nos procure e até o próximo vídeo. E que horário é esse? De sábado às 15 horas. Das 15 horas em diante. Isso. Passo a palavra para o irmão se despedir. Eu desejo que você
tenha compreendido, que o Espírito de Deus abra a tua mente e você saiba que nós estamos nos últimos dias realmente da história da humanidade. Na realidade, até mesmo as pessoas que não são crentes sabem que alguma coisa vai acontecer. Verdade. E ninguém sabe, mas a Bíblia diz que aqueles que forem chamados pelo Senhor vão ter luz suficiente para ser um vencedor. Que Deus te abençoe, que a gente possa realmente partilhar essa mensagem com os nossos semelhantes. Por Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.